E nesse vídeo eu quero te trazer uma atualização sobre o caso do Erian Irala, jogador argentino de 20 anos do San Lorenzo da Argentina. O Inter que fez uma nova proposta por esse jogador, agora sem contar com o investimento do Brighton. Somente o Inter nesse negócio. Eu quero te falar um pouco mais de como que está esse avanço, principalmente quanto a esse substituto que chega para o lugar do Thiago Maia. Além disso, também quero te trazer uma atualização do Internacional, confirmando o departamento médico do Inter quanto à situação de Rafael Santos Borré e trazendo também uma péssima notícia quanto a Bruno Tabata. Mas também quero te falar sobre duas notícias boas para este confronto contra o Caxias. Então, só antes de começar esse vídeo com novas informações sobre o nosso Colorado, para a vinheta. Muito boa tarde, colorados! Começando aqui com novas informações sobre o Internacional. E só antes de começar com esse vídeo, não esquece de deixar o teu gostei, te inscrever no canal e ativar também aqui o sininho de notificações, que é muito importante. Assim, sempre que tiver vídeo novo no canal, o teu celular vai ser notificado. E quero te falar também que no primeiro link na descrição tem o Ativo Ultra, que tem o melhor estimulante para você que tem uma melhora na performance entre quatro paredes. 2 cápsulas duram mais de 4 dias e é para homens de todas as idades. Não perde tempo, clica no primeiro link na descrição e compre agora mesmo o Ativo Ultra com uma entrega totalmente sigilosa, tá bom? Vamos começando então aqui com novas informações sobre o Internacional. E eu quero começar aqui realmente falando sobre essa atualização do Inter e Caxias, porque o Inter divulgou agora há pouco a lista de relacionados e muitas pessoas estão me perguntando, inclusive o hotel que o Inter está em Caxias, que é o Intercity, tá? Para quem quiser ir para Caxias e ir no hotel aonde está a delegação colorada, Intercity o nome. Mas falando um pouco mais sobre essa lista de relacionados, que tem duas novidades e duas notícias boas, e que inclusive o Inter não confirmava que poderiam estar à disposição para esse jogo no final de semana. Gustavo Prato e Ricardo Matias. Estes dois jogadores foram relacionados e serão duas opções do banco de reservas para o técnico Roger Machado para o segundo tempo. Para a gente que não esperava que seriam duas peças que a gente pudesse utilizar, nesse momento, tanto Prato quanto Matias se tornaram peças fundamentais para o segundo tempo, porque o Inter tem um departamento médico completo, cheio, e nesse momento acontece uma recuperação de muitos atletas ainda que não estão na disposição para esse jogo contra o Caxias, nem na ida nem na volta. Caso do Wesley, caso do Alan Patrick e caso do Bruno Tabata, que eu já tinha te trazido de informação, já tinha te feito um vídeo para explicar, mas o Bruno Tabata ele tem uma lesão muito específica, que é uma lesão no reto femoral da coxa esquerda. O reto femoral é um músculo que fica na coxa e ele é muito importante para a prática do chute. E ele teve isso na coxa esquerda, principalmente ali na parte do quadríceps, que é onde fica este músculo. E devido à alta carga de chutes, finalizações, ele acabou constituindo ali uma lesão. E ele acabou tendo um regresso muito forte dessa lesão, porque ele voltou a sentir, principalmente quando ele voltou a treinar com os demais jogadores. E aí o Inter voltou várias casinhas no caso do Bruno Tabata e ele está fora do Campeonato Gaúcho. Ele não estará à disposição do técnico Roger Machado. O Rafael Santos Borré, ele tem um estilhamento na coxa. E aí o Inter informou que vai depender do dia a dia dele, para saber se ele estará à disposição ainda para este gauchão ou não. Então existe ainda a possibilidade do Borré sim jogar esse gauchão, mas essa possibilidade ela ainda não é confirmada. E aí eu quero te trazer um exemplo que é sobre o Alan Patrick, porque o Inter já explicou que pode sim ter o Alan Patrick para esse gauchão, mas pode não tê-lo. Porque a lesão do Alan Patrick, que é uma ruptura parcial no deltoide do tornozelo direito, é uma lesão que depende do dia a dia. Ele pode acordar amanhã com o tornozelo dele inchado, e aí o Inter não consegue fazer o trabalho de fisioterapia e o trabalho de tratamento, mas pode acordar com o tornozelo dele já em condições para um tratamento. Então não digo que vai depender da sorte, mas vai depender muito do corpo do Alan Patrick para saber se ele vai estar à disposição ou não. O mesmo acontece com o Borré. Esse estiramento que ele tem na coxa vai depender de uma avaliação diária que o Inter vai fazer para saber de como que está a evolução da lesão do Rafael. Outra situação que eu quero te trazer agora é para falar sobre a questão de Erian Irala, jogador de 20 anos do San Lorenzo da Argentina.
Um nome que já está há um tempo na pauta do Internacional, para quem acompanha o Inter desde a metade do ano passado, o Inter observa a situação desse jogador. O Inter tinha feito uma proposta recentemente que contava com uma ajuda de um grupo de investidores do Brighton, time da primeira divisão da Inglaterra, que pagaria a equipe do São Lourenço e traria esse jogador para o Internacional, e depois de uma temporada ele seria vendido para a Inglaterra. O Inter contaria com esse investidor. A negociação acabou dando para trás e o Inter deixou por isso. Só que agora o Inter confirmou a saída do Thiago Maia. Inclusive, ele não foi relacionado para esse jogo contra a equipe do Caxias por este fator. E ele tem sim uma boa possibilidade nesse momento de ser negociado, já está inclusive em Santos, e a partir disso o Inter vai ter que voltar carga no Irala, né? Porque o Inter entende que é a principal reposição pro Thiago Maia, que é um jogador que atua na segunda função de meio campo lá do São Lourenço. O Inter fez uma proposta de 3,5 milhões de dólares por 80% dos direitos econômicos. E essa informação quem traz são os próprios jornalistas lá da Argentina sobre essa possibilidade. E aí, para explicar um pouco mais, eu quero te falar quem é Elian Irala e quem é este jogador do São Lourenço, tá? E aí eu preparei uma apresentação bem rápida para te explicar quem é esse jogador, que na temporada passada teve 45 jogos pelo São Lourenço, com 2 gols e uma assistência. E ele é um jogador que joga muito pelo lado esquerdo, tem um ótimo manejo com a perna direita, e a comparação que a gente pode fazer dele é com o Richard Rios. Sabe o Richard Rios, jogador colombiano do Palmeiras? Em termos de característica, o Irala ele é muito parecido. Ele é um jogador que tem uma qualidade impecável, que até se ele chegar ao Internacional vai ser a pergunta que eu vou fazer para ele, se ele tinha algum conhecimento com futsal, porque ele tem muito essa característica de jogar com o jogador com futsal, ele tem aquela jogadinha de futsal para sair jogando, né? Ele é um jogador que domina a bola no estilo de futsal, né? Aquela dominada para cima. Ele é um jogador que sai jogando driblando, né? Ou seja, ele consegue ir deslocando os jogadores, não somente por passe ele sai jogando, ele tem uma qualidade suficiente para abrir o espaço para o time do Internacional. É um jogador muito intenso, que participa muito da pressão no São Lourenço. Tô olhando os números dele, ele tem 6 bolas recuperadas por jogo, 2,3 desarmes por jogo, quase uma interceptação por jogo, 1,1 cortes, 84% de acerto nos passes do próprio campo, 71% de passes certos no terço final, ou seja, no campo adversário, 45% de acerto de bola longa, né, o que dá 2 por jogo, 77% de passes certos por partida. É um jogador que tem e participa muito do jogo, né? É um jogador com muita qualidade nesse sentido. E aí eu também quero te trazer uma outra situação, que foi um estudo que foi feito pelo CS Football, que é o Centro de Observatório da Suíça, que é um centro de análise que analisa os principais jogadores novos do futebol mundial. E aí eles elencaram os 10 melhores jogadores sub-21 do planeta. E o Irala está na 9ª colocação, como tu pode perceber ali, com 78,9 pontos dentro desse estudo que foi feito pelo CS Football, que é um centro de análise e observação lá da Suíça. E aí, te explicando um pouco mais sobre esse jogador, o Irala, essa foi na partida pela Libertadores contra o Palmeiras. Tu vê que ele é um jogador que ele pode ter uma qualidade para sair jogando, né? Ele pode, por exemplo, fazer o passe mais o lateral aqui para o camisa 21, ou pode fazer o passe mais para cima. Mas essa jogada em específico, eu não posso mostrar o vídeo porque tem direitos autorais, porque é um jogo de Libertadores, mas essa jogada, ele vai ir para cima do Endrick, que é aquele cara que tá mais próximo ali dele, que é o jogador ali central do Palmeiras, e tu vai ver que ele é um jogador que ele vai puxar o Endrick exatamente para liberar a marcação, o Endrick que tá marcando o jogador que tá atrás do São Lourenço, para liberar a marcação e ele conseguir sair jogando. Então ele consegue trabalhar muito num sistema para sair jogando, exatamente como era o Thiago Maia. Mas uma situação importante é que ele faz gols, ele aparece como elemento surpresa, que é uma função muito importante no time do Roger Machado. É uma função que a gente viu o Bruno Henrique fazer contra o Monson, que ele fez gol de fora da área. O Thiago Maia era um elemento surpresa muito importante e o Irala consegue ser esse jogador. Ele tem 2 gols na temporada passada, 1 gol foi com a perna direita e 1 gol foi com a perna esquerda. Então ele tem um manejo muito bom para tanto chute de longa distância. Inclusive ele teve um XG de 0,58. O que é o XG? É a expectativa do gol. Ou seja, qual é a probabilidade dele fazer o gol que ele fez. Né? Dos 2 gols, na verdade, né, em termos de dificuldade, era muito difícil fazer os 2 gols que ele fez e ainda assim ele conseguiu. E ele é um jogador que aparece muito, isso é muito legal. Uma outra situação, ele consegue sair da pressão muito fácil. Né? Por exemplo, aí um jogador do Campeonato Argentino veio pressionar o Irala,
e ele com muita tranquilidade consegue sair da marcação, porque ele consegue driblar de maneira muito fácil. Como eu te falei, ele tem aquela jogada de futsal muito fácil para sair jogando, e logo de ser desmarcado e a princípio ter, obviamente, uma nova possibilidade de passe. Isso é muito legal. Mas, principal ponto do Irala, a marcação. E algo que é muito importante no time do Roger Machado. Porque o segundo volante, que agora é o Bruno Henrique, ele tem um papel que o Roger chama de ser o homem do gatilho. Quando o Inter tá sem bola e o Inter faz a pressão lá em cima, o camisa 8 é o ponto central do time do Inter. Se tu for ver, se tu olhar de cima, tu vai ver que ele é o ponto central. E o Irala é um jogador que ele consegue tranquilamente ser o gatilho, porque ele já era assim no São Lourenço. E ele é, como eu te expliquei, um jogador muito intenso. Se tu olhar o vídeo de melhores momentos do Irala, tu vai ver que é um jogador que tem uma qualidade absurda para desarmar. E ele desarma na bola. Não é aquele cara que vai desarmar e fazer a falta. Não. Ele tem uma média de faltas muito pequena. É um jogador que desarma na bola e consegue fazer isso. E consegue fazer a pressão. Né? A famosa pressão que o Inter tanto gosta de fazer. Então esse jogador, caso o Inter contrate, né, é um jogador que chegaria tranquilamente para ser uma baita reposição do Thiago Maia. E com somente 20 anos, ser inclusive um atleta que a gente possa pensar para a futura venda. Para atleta que o Inter possa ganhar 15, 20 milhões de euros ainda, tá bom? Então, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado, deixa o teu gostei, se inscreve no canal, ativa aqui as notificações, volto logo mais, valeu, falou e foi!